Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, em Processo Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco, nós estamos chegando na nossa aula de número 13, 13ª aula de um total de 24 aulas. 24 aulas do nosso curso regular. Lembre-se sempre que com essas 24 aulas que nós programamos para vocês já conseguiriam passar no exame da OAB com o pé nas costas, porque em cada aula, vocês têm visto isso, nós tratamos de matérias doutrinárias que servem para você resolver questões. Inclusive, quando a gente fala sobre os assuntos, eu sempre falo já linkado com questões, né? Eu sei o que tem caído. Também serve como argumentação da peça. Posteriormente, a gente tem uma parte prática em que nós avaliamos um problema que já caiu na OAB e, com isso, também treinamos essa avaliação tanto do problema principal quanto das questões. E, por fim, nós desenvolvemos a peça, né, a construção da peça, e isso tudo te prepara integralmente para a prova. Mas vocês sabem muito bem que nós temos um material suplementar muito extenso e que pode te dar um salto de qualidade gigantesco, pode fazer realmente você ficar tinindo, né? Realmente muito assim confortável e seguro para fazer a prova. Me refiro à oficina de processo penal, em que nós temos lá uma série de aulas que nós gravamos para você analisar criação de peça por criação de peça. É claro que aqui no curso regular nós já criamos essas peças, né? Mas isso é complementar. Você quer saber uma apelação? Vai lá direto no vídeo, assiste a apelação. Quer saber memoriais? Vai direto no vídeo, assiste memoriais e assim por diante. Isso é muito bacana. Também nós temos o acesso ali ao aprimoramento, que são as aulas de questões, né? Então nós formulamos 8 aulas, gravamos 8 aulas explicando 16 exames da OAB. Então na apostila nós deixamos essas questões, as perguntas, e temos falado constantemente para vocês, para que vocês desenvolvam, tente responder, e depois assistindo às aulas, vão vendo as respostas, o gabarito, o porquê de uma coisa, porquê de outra, como procurar, como encontrar, né? Então essas aulas de questões são primorosas também. Além disso, nós disponibilizamos para vocês todas as aulas que nós gravamos para a primeira fase. Isso de penal e de processo penal. São muitas aulas de penal, muitas aulas de processo penal, elas estão gravadas para vocês, atualizadas, né? E essas matérias que tem um conteúdo bastante extenso, né? Vale lembrar que as aulas são bastante longas, sobre todos os aspectos principais de penal e processo, que, é claro, são direcionados para a primeira fase, mas o que cai na primeira, cai na segunda, o que cai na segunda, cai na primeira, e isso vai te ajudar muito também. Além de tudo isso, nós temos também todo o acesso às aulas planejadas, que é o nosso site parceiro do Legale, em que você tem outros vídeos meus, vídeos de outros professores, matérias, trechos de livros que nós separamos para que você tenha um conteúdo bem interessante para essa preparação, né? Então é muito bacana você aproveitar desses instrumentos. Não adianta você ter uma Ferrari na mão e andar 10 por hora. Né? Não vai fazer isso. Né? Já que você tem uma Ferrari, você vai andar com a Ferrari utilizando dos instrumentos que ela possibilita, claro, dentro da lei, né? Na pista correta, mas você vai andar aproveitando tudo que o instrumento lhe possibilita. E a gente tem uma grande gama de alternativas aqui para você estudar. O que você precisa é se organizar. Quanto mais organizado no seu estudo, melhor. Então vá fazendo, dá tempo, as coisas vão sendo feitas
aos poucos, né? Nós rompemos a barreira da metade do nosso curso, porque se o curso tem 24 aulas, na aula passada terminamos a 12ª, claro, e com isso rompemos a barreira da metade. E para inaugurar essa segunda etapa, né, a aula de número 13, em que nós vamos caminhar a passos largos para a nossa vitória, nós elaboramos para vocês hoje já uma primeira aula de revisão. Na verdade, não é uma revisão completa, né? É uma aula de marcação do código. Então eu vou passar com vocês o código, peço que vocês já peguem o seu vademecum, né? Porque a gente vai repassando e fazendo toda a marcação do código, dos trechos principais, para a gente entender um pouco melhor o Código Penal. Posteriormente, nós teremos uma outra aula de marcação do Código de Processo e outras tantas aulas que nós estamos planejando para que você realmente tenha sucesso nessa preparação. Tudo ao momento oportuno, né? Estamos fazendo tudo de uma maneira programada. Hoje já seria a primeira aula de revisão e marcação do Código Penal. Vamos a ela, dá uma olhada no slide. Então nós temos aqui a nossa 13ª aula do curso de preparação e nós vamos tratar da revisão e marcação do Código Penal. Então, abram por gentileza o Código Penal, para que a gente consiga entendê-lo um pouco melhor. Claro que em todas as aulas, né, nós já temos verificado o código para lá, para cá, né, mas agora a gente vai focalizá-lo, né, de uma maneira mais nítida. Bom, o Código Penal ele não começa exatamente no artigo 1º. Eu gostaria que vocês lembrassem, primeiramente, dos índices, né, o índice da frente, que é chamado índice sistemático, e ao final do código tem um outro índice chamado índice remissivo, ok? Qual a diferença do índice sistemático para o índice remissivo? É que o índice sistemático, que vem na frente, ele mostra todas as divisões e subdivisões do Código Penal. Então ele mostra a estrutura do Código Penal, quais são os seus capítulos, do que trata cada capítulo, né? E onde você vai encontrar essas matérias. É muito importante a utilização desse índice sistemático, porque muitas vezes um assunto que caia numa peça principal ou numa questão, você sabe que é de direito penal, mas você não lembra exatamente em que capítulo está. E às vezes você não tem também uma palavra-chave, você fala assim, não, vou procurar por esta palavra. Não. Às vezes você tem um assunto meio perdido e ao olhar o índice sistemático, ao bater o olho em cada um dos elementos ali do índice sistemático, você vai encontrando, você pode encontrar o assunto que te interessa, né? Então vale muito a pena você utilizar e saber utilizar esse índice da frente, que é o índice sistemático. O índice de trás, que é o índice remissivo, ele trabalha por palavra-chave. É um índice muito interessante, muito bom de usar, mas em algum grau ele pode até te complicar um pouco. Por quê? Porque ele vai jogar, por exemplo, uma palavra, né? Imagine, por exemplo, sei lá, agente, sei lá, uma palavra genérica, né? Então você vai encontrar esta palavra em muitos, diversos artigos do Código Penal. E o índice remissivo vai te remeter para todos os artigos em que aquela palavra foi lançada, né? Então, o que acontece? Pode te dar pistas falsas.
isso vai te dar um trabalho maior, porque ele vai te jogar para artigos que de repente não tenham nada a ver com aquele assunto, mas também, evidentemente, vai mandar para o artigo certo, sim, o artigo que te interessa também, você vai passar por ele, né? Mas dá um pouco mais de trabalho. De qualquer forma, usar os índices, tanto o índice sistemático quanto o índice remissivo, é fundamental para a prova, não só de penal, como de processo penal. Também devo destacar que antes mesmo do início do código, nós temos aquilo que se chama e que faz parte da lei, mas não é exatamente lei, porque é uma parte doutrinária. Olha só que interessante, uma parte doutrinária que está à sua disposição. Ah, mas eu não tenho acesso à doutrina. Tem uma doutrina que você tem acesso, porque ela está aí dentro do seu vadimeco. Não precisa ser um vadimeco ali comentado, não. Eu estou me referindo à exposição de motivos. Antes do código, você encontra a exposição de motivos. O que é isso? O grupo que elaborou o código, né, a comissão que se juntou ali para formular o código, vai dar ali uma espécie de um relatório do porquê que tomaram algumas posturas no código. Quando falamos desse assunto, dissemos isso por conta daquilo. Ele vai fazer essa exposição de motivos, né? Veja, senhores, eu não estou aqui descobrindo a pólvora nem inventando a roda, porque esse não é e nunca foi o nosso objetivo. É claro que você não vai passar na prova, por isso que eu vou falar agora, mas isso pode te ajudar. Te ajudar em quê? A exposição de motivos pode te ajudar na argumentação, na criação de frases, na palavra, para você conseguir expor uma ideia. A exposição de motivos é a exposição de uma ideia. Então, de repente, você pode colar mesmo, né, daquilo que foi escrito na exposição de motivos, sem fazer a remissão. Você não fala, conforme consta na exposição de motivos. Não, você vai dizer como se fossem as suas palavras, mas você vai ter termos técnicos, você vai ter termos jurídicos, o raciocínio que você vai utilizar diante dessa situação é um raciocínio jurídico e, por conta de tudo isso, né, a exposição de motivos pode ajudá-lo. É interessante você conhecer um pouco, pelo menos, da exposição de motivos. É interessante você conhecer um pouco acerca dessa parte do código que às vezes você nem sabe que ela existia, nem sabe que ela estava lá no código. Legal? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar uma passada geral pelo código, né, mostrando para vocês as divisões e subdivisões, e depois eu vou parte a parte discutindo e fazendo a marcação com vocês. Como vocês sabem, o Código Penal é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral vai desde o artigo 1º até o artigo 120, tratando de assuntos, claro, como propriamente se diz, genéricos, assuntos que são próprios para todos os crimes, de uma maneira geral, né? A própria caracterização do crime, a pena, principalmente a teoria do crime, a teoria da pena, nós vamos encontrar na parte geral assuntos que tratam genericamente de qualquer crime. E na parte especial, a partir do artigo 121, indo até o 359, do Código Penal, nós vamos encontrar a parte dos crimes, a parte especial, né, os crimes em espécie, e aí também nós teremos uma subdivisão, ok? Vamos, então, dar uma passada no código. Você pega o seu vadimeco e você vai folheando o código, folheando, para fazer essa visualização comigo. E depois nós vamos, item a item, fazendo a marcação. Agora não vamos fazer a marcação, agora só vamos folhear. Abra o seu vadimeco, dá uma olhada aqui no slide. Então, mais ou menos, do artigo 1º até o artigo 19, observe aí no seu vadimeco, né? Mais ou menos do artigo 1º ao artigo 19, nós teremos, acabamos voltando aqui,
Só um segundinho, nós teremos aqui a teoria do crime. Teoria do crime, ok? Depois nós temos artigos importantíssimos de temas que a gente já passou várias vezes, que é excludente de licitude, excludente de culpabilidade, mais ou menos do artigo 20 até o artigo 28, não é? Fundamental, a gente vai reprisar esse assunto com vocês. Na sequência, nós temos o concurso de pessoas, são poucos artigos, mas também é um assunto que cai com muita frequência, do artigo 29 até o artigo 31. Está acompanhando? Vai folheando aí, né? Vai folheando, só para, primeiramente, você visualizar. Não precisa anotar nada agora, porque, na verdade, nós vamos repassar tudo isso, né? Depois nós temos uma parte imensa, gigantesca do código, que vai desde o artigo 32, basicamente, até o 99, que é a teoria da pena, falando tudo sobre penas, medidas de segurança, quais as espécies de pena, né, como se forma a pena e tudo mais. Na sequência, nós temos um tema híbrido, que é um tema de penal e também de processo penal, que é a ação penal, temos aqui do artigo 100 ao 106, e a parte geral ela termina com um assunto fantástico, que a gente já falou em outra aula, e vamos reprisar, que é a extinção da punibilidade, né, do artigo 107 ao artigo 120, basicamente. Muito bem. Depois, na parte especial, nós temos a divisão em crimes, né? Os crimes por determinadas categorias, por bens jurídicos protegidos, né? Então, a primeira categoria, eu acabei não anotando aqui os artigos, mas depois a gente vai ver isso com calma. Nós temos a primeira categoria de crimes, que são os crimes contra a pessoa, que estão lá do artigo 121 até o 154, crimes contra a pessoa, do 121 ao 154, depois eu vou falar isso para vocês. Depois vem o patrimônio, que vai desde o 155 até o 183, 155 até o 183, e estatisticamente são os dois assuntos que mais caem na prova, né? Pessoa e patrimônio, são os dois assuntos que caem com uma frequência avassaladora na prova. Depois nós temos, cai muito pouco, rarissimamente cai propriedade material, que é do artigo 184 até o 196. Muitos artigos revogados, depois eu vou explicar para vocês aqui. Depois vem a organização do trabalho, que também a chance é minúscula de cair, que vai desde o 197 até o 207, 197 a 207. Depois nós temos os crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, que são poucos artigos, mas interessantes artigos, que é do artigo 208 até o 212, 208 ao 212, não é? Sentimento religioso e respeito aos mortos. Depois os crimes contra a dignidade sexual, que vão lá desde o artigo 213 até o 234, dignidade sexual 213 a 234. Na sequência, os crimes contra a família, que vão lá do artigo 235 até o artigo 249, nos crimes contra a família. E, na sequência, os crimes públicos, que seriam crime contra a incolumidade pública, que vai desde o artigo 250 até o artigo 285. Paz pública, que são pouquíssimos artigos, mas importantes artigos, que é do 286 até o 288. Fé pública, que vai desde o artigo 289 até o artigo 311, e o código termina nos crimes contra a administração pública,
que são os últimos artigos, do artigo 312 até o artigo 359, nós temos os crimes ditos contra a fé pública. Esse é o código. Se um dia você não fez isso, de passar por ele, né, assim, fazer essa viagem aí em cima do código, sempre é tempo e fizemos isso agora, né? Bom, o que nós vamos fazer? Já passamos os olhos, já tivemos um primeiro contato, né? Uma paquera ali, né? Tá olhando, né? Um flerte, e agora nós vamos efetivamente casar com o código, né? Então vamos olhar item a item. Então, voltem lá no comecinho do Código Penal, no artigo 1º, que eu vou ressaltar com vocês alguns artigos, alguns entendimentos, para que a gente consiga mapear este código, bem mapeado com os assuntos principais, com chance de cair na prova, né? Então, vejam só, tudo começa, vamos voltar no slide aqui, olha só, tudo começa com a teoria do crime. Teoria do crime que está lá do artigo 1º até mais ou menos o artigo 20, né? Esses são assuntos corriqueiros, né, senhores? Então, veja, os primeiros artigos do Código, mais ou menos o artigo 1º até o artigo 7º, por aí, nós temos os princípios e as teorias, né? Então, claro, é uma questão até lógica. Se você vai procurar princípios, se você vai procurar teoria, você tem que procurar no começo de tudo, né? Lá no início do código é que se vai falar de princípios e de teorias, ok? Então, se você tem o princípio mais importante do direito penal, que é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, isso vai estar no artigo 1º. Não há crime sem uma lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Né? Para ter crime, tem que ter uma lei prevendo a conduta como criminosa. Né? Nós já falamos em outras oportunidades que um crime é sempre uma conduta, é sempre uma ação ou uma ação ou omissão que gera um resultado. Né? Mas para que essa conduta, essa ação ou omissão seja criminosa, ela tem que estar prevista lá no código, na lei, tem que estar na lei, explicitamente prevista na lei. Se não tiver, aí nós temos este princípio, que tem decorrências, né? O princípio da reserva legal gera anterioridade, porque a lei tem que ser anterior, não é? A lei posterior mais benéfica retroage sim, e você pode olhar aí no próprio artigo 1º e artigo 2º essa possibilidade de retroação, ok? Dizendo que pode retroagir, e procure aí no artigo 1º, no artigo 2º, se não faz uma remissão, tem Vadimeco que faz remissão, outros não fazem. Ao artigo 66, inciso 1º da LEP, da Lei de Execução Penal. O artigo 66, inciso 1º, se você encontrar na remissão, grife a própria remissão do 66, inciso 1º. Por quê? Porque o 661 diz que o juiz da execução pode aplicar a lei nova mais benéfica. Então, se o artigo está falando da lei nova, mais benéfica que retroage, o 66, inciso 1º, mostra que cabe ao juiz da execução, inclusive se o sujeito já estiver na fase de execução, a aplicar a lei nova mais benéfica. Na sequência, nós temos aí a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, né? O assunto sobre leis penais especiais, isso está no artigo 4º, leis penais especiais, que são aquelas que têm uma vigência de curta duração, podem ser excepcionais, podem ser temporárias. Você vai encontrar no começo do código esses assuntos, né? Quando que um crime é praticado, teoria da atividade, em que lugar do crime, qual é o lugar do crime, né? Que é a ubiquidade, pode ser a ação ou omissão, lugar da ação ou omissão, lugar do resultado, ou lugar que deveria ser produzido o resultado. Vamos encontrar tudo isso aí nesses primeiros artigos. E ainda a questão da territorialidade, da extraterritorialidade, como um crime é praticado no território nacional, quando ele é praticado em outro país,
Tudo isso nós vamos encontrar nos primeiros artigos do Código Penal. Legal? Muito bem. Depois a gente vai dar um salto, né, de artigos mais relevantes, nós vamos encontrá-los a partir do artigo 13. Queria que vocês grifassem o artigo 13, porque o artigo 13 fala do nexo de causalidade. Eu disse para vocês que um crime é sempre uma conduta que gera um resultado, né? Então, a conduta tem que gerar o resultado, tem que ter nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, porque senão não teremos crime a ser falado. Então, para saber se tem nexo de causalidade ou não, é o artigo 13. Pura e simplesmente o artigo 13, ok? E aí você olha e isso costuma cair na prova com alguma frequência. Assim como tem caído, aliás, um assunto que tem repetido muitas vezes na OAB é a questão do iter criminis, né? No artigo 14 do Código Penal, nós temos o crime como tentado e consumado, ok? Então, consumado, quando o agente chega ao seu objetivo final, quando ele pratica o verbo do crime. Tentado, quando ele inicia a execução, mas não consuma por circunstâncias alheias. A vontade do agente era consumar, mas alguma circunstância alheia impediu a consumação. Isso é uma tentativa. Mas cuidado, porque às vezes o crime não se consuma, não é por circunstâncias alheias à vontade do agente, e sim pela própria vontade do agente. E isso pode caracterizar a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz do artigo 15. Né? Aí sai do 14 e vai para o 15. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente responde pelo que efetivamente ele causou, se é que ele causou. E às vezes o crime não se consuma, não é nem pela vontade do agente, nem pela vontade de terceiros, e sim porque o crime jamais se consumaria, não teria como se consumar, porque pela ineficácia absoluta do meio empregado era totalmente ineficaz, ou impropriedade absoluta do objeto, que seria o caso do crime impossível do artigo 17, em que o agente não será punido. Né? Isso também é muito interessante, é um assunto que tem caído em algumas vezes. Então é muito importante distinguir se é uma tentativa, se é desistência ou arrependimento, se é crime impossível, porque isso gera consequências. É claro que o problema teria que falar bastante sobre isso também. Né? Temos também aí o artigo 16, que fala do arrependimento posterior. No caso do arrependimento posterior, o agente já consumou o crime, mas antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele reparou o dano ou restituiu a coisa, e por ter reparado o dano ou restituído a coisa antes do recebimento, isso gera para ele um direito a uma redução de pena de 1/3 ou 2/3. Esse também é um assunto recorrente, um assunto que cai com alguma frequência, ok? Muito bem. E o artigo 18? O artigo 18, ele trata basicamente do crime sendo doloso ou culposo, né? Doloso ou culposo. Dolo e culpa, a caracterização do dolo e da culpa também sempre muito importante nessa teoria chamada teoria do crime, ok? Ou do delito, como queira. Muito bem. Então, viram a importância, né, desses primeiros artigos? É isso que você vai encontrar por aí. Depois, nós temos uma segunda faixa que eu sou capaz de dizer, olha, quase que inevitavelmente vai cair para os senhores. Dá uma olhada no slide. A segunda parte aqui são as excludentes de ilicitude e também as excludentes de culpabilidade. Excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, que estão lá do artigo 20 até o artigo 28 do Código Penal, do 20 ao 28 do Código Penal, né? Então são as excludentes de culpabilidade, que são extremamente relevantes, essas excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade. A gente já falou sobre isso mais de uma vez, mas vamos reprisar, né? O artigo 20, 21, 22, 26, 27 e 28, eles tratam das excludentes de culpabilidade. Repito, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 tratam de excludentes de culpabilidade. E o artigo 23, 24 e 25 tratam das excludentes de ilicitude. Essas excludentes, tanto de culpabilidade, que isentam o réu de pena, quanto de ilicitude, que excluem o crime, elas são as maiores teses de defesa. Aquilo que mais ocorre na prática e na OAB também. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, completam ali as causas que excluem a ilicitude, artigo 23, sendo que o artigo 24 explicita acerca do estado de necessidade e o 25 sobre a legítima defesa. Falamos aula aqui propriamente sobre esses assuntos. Já nos artigos 20 encontramos erro de tipo. Eu tenho dito para vocês, erro de tipo é um dos assuntos que mais cai na prova e vai continuar caindo. Cai na primeira fase, cai na segunda. Erro de tipo é fundamental, né? Às vezes o agente não tem culpa, porque embora ele tenha capacidade de discernimento, ele não tem consciência da ilicitude. Isso pode ser, a falta de consciência da ilicitude pode se dar por um erro de tipo, do artigo 20, um erro de proibição, sobre o artigo 21, uma obediência hierárquica, do artigo 22, porque a obediência hierárquica nada mais é do que induzir alguém a erro. O chefe induzindo o inferior hierárquico, o subordinado, subalterno, a erro. Né? Isso é uma obediência hierárquica que pode realmente tirar a culpabilidade do agente. Né? Além disso, a questão da doença mental, da minoridade, a questão da embriaguez, não é toda embriaguez, mas a embriaguez completa, por causa fortuito, força maior, sim, tira. A questão da coação moral irresistível, que também está no artigo 22, são aí temas fundamentais para nós termos uma excludente de culpabilidade. Vale lembrar que para que esses temas caiam efetivamente na prova, nós temos que o problema é falar muito do assunto, sempre assim. Como a gente não vai inventar nada, né, nós temos que trabalhar em cima daquilo que a própria OAB trouxe. Né? Então, se a OAB contar muito o crime, der detalhes do crime, olha, ele aconteceu assim, ele aconteceu assado, é bem possível, aliás, muito provável, que tenha angu aí, né, nesse caroço, ou caroço no angu, sei lá como é que funciona esse jargão. Né? Mas é bem possível que tenha, eu prefiro lembrar Shakespeare, né? Que há mais coisas entre o céu e a terra do que duvida a nossa vã filosofia, e isso é o que acontece. Começar a falar muito do crime, tem muita coisa aqui que a gente nem imagina, tem que ir atrás, né? Buscar. Falamos especificamente sobre esses assuntos, você pode rever a matéria também na aula própria, que ficou gravada para vocês. Né? Bom, na sequência tem poucos artigos, mas artigos bem interessantes, dá uma olhadinha. Aqui nós estamos falando do concurso de pessoas. Basicamente, 3 artigos. Né? Nós encontramos concurso de pessoas no artigo 29, no artigo 30, e também no artigo 31. Né? Aqui, seguindo a mesma lógica que nós utilizamos até aqui, eu posso dizer o seguinte, o problema, seja a peça principal, seja as questões, teria que falar de 2 ou mais pessoas praticando crime. Não é? Aí é que se estabelece um concurso. Veja, vamos conversar aqui. Se cair na prova que 2 pessoas praticaram um crime, onde que você vai procurar os assuntos relativos a isso? Você tem que procurar em 2 lugares. Você tem que procurar no crime, né? Se eles estão sendo acusados de ter praticado um crime, você tem que olhar o crime para ver se o crime está caracterizado ou não.
Mas você tem que olhar também no concurso de pessoas, nesses artigos 29, 30 e 31, porque às vezes, senhores, por exemplo, o agente quis participar de um crime menos grave. E o agente que quer participar de um crime menos grave, segundo reza o artigo 29 do Código Penal, deve responder pelo crime menos grave. O agente quer participar de um crime menos grave, ele deve responder pelo crime menos grave. Compreendido? Às vezes, você tem questões que são pessoais, que não se comunicam, de acordo com a regra do artigo 30. Às vezes, você tem um ajuste, uma combinação, mas o crime nem chegou a ser executado. Se você não tem uma combinação, você tem a combinação, mas o crime não chegou a ser executado, o agente não pode ser punido, essa é a regra do artigo 31. Então, prestem muita atenção. Se estiver falando muito do crime, desconfia. Pode ser que não tenha crime. Aí você tem que dissecar esses artigos que eu acabei de mencionar, o artigo 29, 30 e 31. Ok? Muito bem. Na sequência, nós vamos encontrar uma faixa enorme do código, gigantesca do código, que vai desde o 32 até o 99. É muita coisa, mas muito bem organizado. Código penal muito linear aqui. Né? Ele vai falar da teoria da pena, dá uma olhada no slide. Então, aqui do 32 ao 99, nós deixamos de falar de crime para começar a falar de pena, Vamos falar da pena. Tratando da teoria geral da pena. Ok? Do artigo 32 até o artigo 99. Quando a gente fala de pena, primeiramente, nós temos que lembrar que a sanção penal, ela não é só pena. Nós temos dois tipos de sanção penal. Nós temos, sim, as penas, mas também temos as medidas de segurança. O Código ele dá uma atenção gigantesca para as penas, e lá no finalzinho, no artigo 90 e pouco, você vai encontrar medida de segurança, né? Mas de vez em quando cai alguma coisa de medida de segurança também. Pena é aplicada para quem é condenado, se o sujeito ele for condenado, necessariamente ele deve receber uma pena, e a medida de segurança é aplicada para quem teve uma absolvição imprópria. O sujeito foi absolvido porque não tinha culpa, né? Tinha problemas mentais, mas precisa se tratar. Então, daí a aplicação da medida de segurança. Né? Tem lá suas características e também vale destacar que quando se fala de pena e medida de segurança, você não vai usar só essa faixa do código aí do artigo 32 até o 99, você vai também usar a LEP, a Lei de Execução Penal. Né? A LEP, Lei de Execução Penal, também é muito importante para isso. Né? Muito bem. Falando da pena, o próprio artigo 32, que você pode olhar aí, grifar, né? Aliás, não pode chamar para mim. O pessoal que está assistindo que vai olhar lá no código, e não precisa marcar o 32, não. Eu prefiro que você marque o 33, já pode até marcar o 33. Pode até marcar o 33. Mas o 32, ele fala qual que são as penas. Né? Então, quais são as espécies de pena? Privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Maravilha. Se o código já explicita que as penas são essas três, o que ele vai falar na sequência do código? Ele vai falar de cada uma delas. Então, se você pegar do artigo 33 para frente, você vai encontrar toda a explicação primeiro sobre penas privativas. Aí, quando chegar lá no 43, vai falar sobre penas restritivas de direito, e aí vai falar. Depois, lá na frente, 49, vai falar sobre a multa. Ok? É uma sequência. Perfeito? Eu pedi para vocês gravarem o artigo 33, grifarem aí o artigo 33, colocar um marca-página, sei lá, no artigo 33, porque ele é fundamental hoje em dia para a vida prática e para a OAB. O artigo 33, ele fala
da aplicação do regime. Quando a gente ele recebe uma pena privativa de liberdade, o juiz deve aplicar o regime inicial, que é o conjunto de regras que o condenado terá que se submeter, o regime de pena, né? E com isso, senhores, ele vai focar o artigo 33 nessa aplicação de regime, e basicamente, claro que o artigo 33 tem muitas nuances, né? Mas basicamente uma pena que tenha se o sujeito for primário de bons antecedentes, vamos pensar assim, e ele tiver uma pena de até 4 anos, ele tem regime aberto. Mais que 4 anos, até 8 anos, ele tem o semiaberto, e mais que 8 anos, aí, 8 anos, um dia para frente, ele teria o regime fechado. Né? É claro que a favor do réu, a gente sempre vai tentar um regime mais benéfico, né? Tentar de tudo para não deixar no fechado, ele fique no aberto, no semiaberto, até mesmo para crimes hediondos, ao entendimento atual, que crimes hediondos equiparados a hediondos, que segundo a lei dos crimes hediondos, que nós veremos aqui em aula ainda, segundo a lei dos crimes hediondos, o que acontece deveria começar no fechado, ao entendimento atual do STF, a gente ainda vai falar disso em aula, que não, devemos seguir o 33, o 33 é o que pega. Né? Então, falou de regime, vai olhar o 33, você pode olhar aí no 33, que tem várias remissões a súmulas, tem várias súmulas que você vai encontrar aí, né? E é claro que se o assunto for regime de pena, você vai ter que olhar todas essas súmulas, e muitas vezes a solução está em uma delas, ok? Bom, se o 33 fala dos regimes, na sequência vai explicar cada um dos regimes. Então, 34 vai falar do fechado, 35 do semiaberto, 36 do aberto, depois vai falar de prisões especiais, tem aí algumas características. Na sequência, nós temos as penas restritivas de direito, como eu disse, no artigo 43, dizendo quais são, mas o artigo importante, aquele que, novamente, chama a atenção, você deve grifar, é o artigo 44. O artigo 44 também tem passado na prova muitas vezes. O artigo 44, ele mostra quando que o agente pode substituir, quando o agente poderá ter substituída a pena de prisão por restritiva de direito, né? Ao invés de ir para a cadeia, ele poderá cumprir a pena de um outro formato, né? Outro jeito, sem precisar ir para a cadeia, que seria a pena restritiva de direito, né? Isso é muito, muito importante. Muito bem. Então as regrinhas estão aí. Se você tiver um cliente aí na prova, né, que cair e que ele se enquadra perfeitamente nas regras do artigo 44, sem dúvida nenhuma, nós teremos ali o direito dele de substituir a pena de prisão por uma pena alternativa. Ok? Depois fala da multa. A multa é muito difícil de cair, mas mesmo assim tem algumas características para a multa, né? E na sequência nós teremos a aplicação da pena. Essa é uma parte fundamental. Já exploramos isso numa aula oportuna, que foi a aula de tese, da tese principal, que é a tese de falta de justa causa, a gente já falou sobre isso, voltem lá, se possível, né? Mas a pena é aplicada por um critério trifásico. Isso está no artigo 68. Grifem o 68, se é que vocês já não grifaram, né? O artigo 68 do Código Penal, ele trata do critério trifásico, ele fala do cálculo da pena, como é que a pena é calculada, né? Como é que se calcula a pena. E aí fala que na primeira fase, na pena base, são as circunstâncias judiciais, depois nós teremos as agravantes e atenuantes, que estão lá, as circunstâncias judiciais do artigo 59, que é um dos artigos mais relevantes do Código. Depois as agravantes e atenuantes genéricas, atenuantes e agravantes, né? As agravantes no artigo 61 e 62, as atenuantes no 65 e 66, e as causas de diminuição e de aumento,
que não tem um artigo próprio, mas toda vez que a lei disser aumenta 1/3, diminui pela metade, aumenta de tanto, nós teremos ali uma causa de aumento e uma causa de diminuição de pena. Falamos bastante sobre isso e da sua importância na aplicação. É claro que se você é o advogado de defesa, você vai batalhar para que tenhamos o máximo de penas de atenuantes, o mínimo de agravantes. Se tiver uma diminuição, seria o máximo de diminuição, se tiver um aumento, seria o mínimo de aumento. É isso que a gente vai brigar constantemente. Legal? Muito bem. Depois, o código fala de concurso de crimes também, por conta da aplicação da pena, né? Porque às vezes o sujeito ele pratica mais de um crime, e se ele praticou mais de um crime, como é que nós vamos aplicar a pena? Depende, pode ser um concurso material do artigo 69, um concurso formal do artigo 70, ou até um crime continuado do artigo 71, né? São artigos importantes aí. Lá um pouco mais à frente nós encontramos o sursi. No artigo 77, você encontra o sursi, que é a suspensão condicional da pena. O sujeito foi condenado, mas não terá que cumprir a pena a qual foi condenado, né? Isso é um ganho para ele gigantesco, né? Vai se dar muito bem por conta disso. O próprio artigo 77 diz que quando cabe pena alternativa não caberia o sursi, mas hoje em dia tem sido bastante revitalizado o sursi, tem bastante sursi, tem as regras do sursi aí. Um pouco à frente fala do livramento condicional, que é um assunto de execução da pena, no artigo 83 e seguintes, né? E isso pode sim cair na execução, em conjunto lá com a LEP. Na sequência, você tem as consequências da condenação, né? E depois a reabilitação. Quando é que o sujeito pode se reabilitar? Ele já foi condenado, quando é que ele pode se reabilitar? Ou seja, fazer com que aqueles antecedentes não conste na folha de antecedentes, né? Na sequência, nós teremos as medidas de segurança, conforme eu expliquei para vocês, as regrinhas, as espécies de medida de segurança, com súmula, inclusive, tratando disso, né? Essa é a teoria da pena, bem linear, bem fácil de você compreender, tenho certeza disso. Aí nós já estamos no artigo 100. Qual é o que nós vamos encontrar lá no artigo 100 do Código Penal? Dá uma olhada. Então, lá no artigo 100, nós vamos encontrar a ação penal. Ação penal, né? Que é um tema híbrido. Por que um tema híbrido, professor? Porque é um assunto de penal e de processo penal. Você vai encontrar nos dois diplomas. Em penal e em processo penal, você vai encontrar esse tema. Já tivemos aula sobre ação penal, mais de uma específica sobre ação penal, mas falamos sobre decadência, por exemplo, também. Então, a ação penal é um tema muito importante, tem aí algumas regras do artigo 100 ao 106. E, por fim, para finalizar o Código Penal na parte geral, nós temos um tema que já vimos e que iremos ver ainda mais especificamente, que é esse aqui, ó. É a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade nós vamos encontrar lá do artigo 107 ao artigo 120. O artigo 107 fala quais são as excludentes, né, as causas de extinção da punibilidade, as causas de extinção da punibilidade, mas depois nós vamos encontrar muito mais prescrição, principalmente do 109 ao 119, prescrição é o tema básico aqui para nós. Exploramos bastante isso, né, e tem muita chance de cair. Legal? Difícil o Código Penal? Não, né? Não mesmo, não mesmo, né? Bem linear, a linguagem também não é difícil. Discordo aí de quem acha que possa ser difícil. Ah, é difícil, nossa, como é que eu escolhi isso? Não, não é assim, não.
Tem outras matérias que são muito mais difíceis, na minha opinião, é claro. Né? Bom, aí a gente começa a parte especial. O direito penal, de uma maneira geral, ele não consegue proteger todos os bens jurídicos da vida. Não consegue. O direito penal ele é fragmentário. Essa é a característica do direito penal. Né? O direito penal é fragmentário porque ele só protege alguns bens jurídicos. Ele não protege uma totalidade de bens jurídicos, só alguns. Os mais relevantes, só os bens jurídicos mais relevantes. Né? Então, o Código Penal ele protege 11 bens jurídicos. 11 bens jurídicos ele acaba por proteger. Né? Quais seriam esses 11 bens jurídicos? O Código Penal expôs. É claro que isso em 1940, e de lá para cá foram surgindo outras necessidades. Né? A sociedade é dinâmica. Aquilo que hoje a gente aceita, amanhã a gente acha que não está certo. O que hoje a gente acha que não está certo, amanhã a gente aceita. Então as coisas vão mudando. Em 1940 você não tinha crime de trânsito, até porque nem trânsito você tinha, né? Quanto mais crime de trânsito, mas hoje tem. Né? E tantas outras necessidades foram surgindo além desses 11 bens jurídicos protegidos no Código Penal. Né? Vamos a esses 11 bens jurídicos, dá uma olhada. Então, o primeiro deles, que é o mais relevante, sem dúvida é o que mais cai, são os crimes contra a pessoa, que nós encontramos, olha aí no seu código, do artigo 121 até o artigo 154. Né? Quando a gente fala de crimes contra a pessoa, nós estamos procurando uma proteção para o ser humano. Nós, seres humanos, devemos ser protegidos em vários aspectos. Né? Então, o ser humano ele é protegido na sua vida, claro, então tem a proteção da vida, tem o homicídio, tem a participação em suicídio, né? Aborto, etc. Mas também tem a proteção à integridade corporal, como é o caso das lesões corporais, tem a proteção dos riscos e perigos que uma pessoa pode gerar a outra, então vem a periclitação de vida e saúde, do 130 até o 136. A rixa gera um perigo para as pessoas, porque uma briga generalizada pode acabar afetando outras pessoas. A honra, nossa, honra é importantíssima, do 138 ao 145, a liberdade do 146 até o 154. Né? Então, é a pessoa, nós, seres humanos, somos protegidos em diversos aspectos. É muito importante, quando você analisa uma atitude criminosa, saber o que aquela atitude está atacando. Por exemplo, o sujeito não quer matar, ele quer lesionar. Então ele não pode ser acusado de homicídio, porque no homicídio o sujeito tem que querer matar, ou pelo menos assumir o risco de matar, ou pelo menos agir culposamente para a morte de alguém. Agora, se o sujeito ele quer lesionar, é lesão corporal, ainda que cause a morte. Lesão corporal seguida de morte, né? E assim por diante. Né? Tem que ver o bem jurídico protegido. Você pensa assim, ele quer resgate, ele sequestrou porque ele quer resgate, então não é sequestro, porque o sequestro protege a liberdade. No sequestro, a gente quer tirar a liberdade do outro, não quer ganhar dinheiro. Se ele quer ganhar dinheiro, é extorsão. Extorsão mediante sequestro. É uma forma de ganhar dinheiro sequestrando. Aí não é crime contra a pessoa, e sim crime contra o patrimônio. Mudou completamente, vai lá para o artigo 159. Né? Então tem que ver o bem jurídico protegido. E o primeiro é a pessoa. Depois vem o segundo, mais importante para a prova. Dá uma olhada. Que são os crimes contra o patrimônio. Segundo mais importante para a prova, cai com muita frequência, crimes contra o patrimônio, né? Que estão lá do artigo 155 até o artigo 183. Os crimes contra o patrimônio são fundamentais, né? Caem com uma frequência avassaladora, principalmente o furto e roubo, furto no artigo 155, e tem variantes muito grandes, né? Qualificadoras, vários pena, muitas variantes de pena, né?
Você tem o roubo do 157, também emblemático. Esses são os que mais caem, furto e roubo sem dúvida nenhuma. Mas pode cair extorsão 158, extorsão mediante sequestro 159, apropriação indébita 168, estelionato 171, pode cair receptação 180. Esses, sem dúvida nenhuma, são os principais aspectos que nós temos aí dos crimes contra a pessoa. Sem esquecer, claro, não podemos esquecer das imunidades, né? Há casos que o sujeito não responde, artigo 181, praticou crime contra ascendente, descendente ou cônjuge, desde que não tenha violência ou grave ameaça e que não seja idoso, né? Então ele não responde, ou então a ação se torna pública condicionada à representação, de acordo com o artigo 182, tem que ficar atento à imunidade absoluta, imunidade relativa desses crimes contra o patrimônio, ok? Bom, aí na sequência nós temos um terceiro bem jurídico protegido que, para cair na prova, acho que precisa São Paulo ser atingido por um tsunami, né? O que é impossível, porque São Paulo está, se não me falha a memória, a 900 metros acima da linha do mar, né? Então, isso não vai acontecer nunca. Propriedade material, esquece. Mas, de qualquer maneira, tá aí, né, do artigo 184 até o artigo 196. Dá uma olhadinha. Então, vem os crimes contra a propriedade imaterial. Os crimes contra a propriedade imaterial é o plágio, né? Plagiar, né? O plágio é um crime contra a propriedade imaterial. Ok? E esse plágio ele não cai por quê? Porque é um assunto muito mais civil, né, pessoal? Nós precisamos ter uma noção muito grande do direito civil para saber o que caracteriza uma propriedade material, né? Então, realmente, que eu me lembro de 20 anos aí ensinando para a OAB, eu me lembro de ter caído uma vez propriedade material e nem era para falar do crime em si, era uma questão processual lá, né? Porque o crime é muito difícil de cair. Mas, de qualquer maneira, tem aí algumas regras, tem uma súmula até falando sobre isso, acho que seria algo possível, né? Na sequência, qual é o próximo bem jurídico protegido? Dá uma olhadinha. O próximo bem jurídico protegido seria a organização do trabalho. Então, são os crimes contra a organização do trabalho, que estão lá do artigo 197 até o 207. 197 até 207 do Código Penal. Esses são os crimes contra a organização do trabalho, né? São crimes que são federais, segundo o artigo 109 da Constituição Federal, né? A gente ainda vai falar sobre competência aqui com vocês, a gente vai abordar esse assunto, mas segundo o artigo 109 são crimes federais. É difícil de cair na prova, né? Mas a gente tem que saber que as relações trabalhistas, elas às vezes extrapolam as condutas, extrapolam as relações trabalhistas, gerando problemas sociais mais graves, né? Crimes mesmo. Tem gente que, mesmo suspenso na OAB, advoga. E isso é crime previsto no Código Penal, dentre outras situações também, mas é muito difícil cair. Outra área que cai muito pouquíssimo é o próximo bem jurídico, dá uma olhada. O próximo bem jurídico são dois bens, na verdade, que são os crimes contra o sentimento religioso e também o respeito aos mortos, crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, né? O que a gente precisa entender é que, de acordo com o artigo 208,
todas as religiões devem ser respeitadas, né? O Brasil é um país laico e todas as religiões devem ser respeitadas, os cultos de qualquer religião devem ser respeitados, porque senão pratica crime, do artigo 208, e os mortos também devem ser respeitados, não é? Então, vilipêndio a cadáver, ocultação a cadáver e outros assuntos nós encontramos lá do artigo 209 ao 212. Mas isso é muito raro mesmo, muito raro. Agora, o próximo assunto está em pauta, é um assunto que cai com muita frequência, tem que tomar atenção, dá uma olhada. O próximo assunto são crimes contra a dignidade sexual, que são encontrados, né, desde o artigo 213, que é o estupro, até o artigo 234. Né? Então você encontra vários crimes hediondos aí, como é o estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, também é hediondo. Né? Você encontra assuntos mais recentes da legislação, como a importunação sexual, que não existia, né? Os termos como estupro coletivo, estupro corretivo, você tem aí assuntos novos, né? Ação penal que um dia já foi privada, depois virou condicionada à representação e hoje em dia é pública incondicionada. Então são assuntos que acabam tendo uma presença constante na prova da OAB. Tome muita cautela com isso. Né? Muito bem. Depois vem os crimes contra a família. Dá uma olhada. Os crimes contra a família, eles estão lá desde o artigo 235 até o artigo 249. Os crimes contra a família caem muito pouco na prova. Já caiu, não vou dizer que nunca caiu, porque aí eu estarei mentindo, porque já caiu sim, já vi cair na prova, né? Crime contra a família. Mas assim, cair também é muito simples. É que o assunto também é um assunto muito mais civil do que criminal, né? Por exemplo, se uma pessoa está devendo uma pensão alimentícia, isso geralmente se resolve na esfera civil, através de uma execução de alimentos. O sujeito pode até ser preso, né, uma prisão civil por conta disso. Mas, por exemplo, o artigo 244 trata de um crime, chama abandono material, que basicamente é não pagar a pensão podendo pagar. Isso que é o abandono material, né? Não pagar a pensão podendo pagar. Poxa vida, né? Então, se você tem ali um abandono material, é crime. Então, quer dizer, o problema teria que falar bastante de uma relação familiar, alguém que não está pagando, não está dando assistência, né, que casou mais de uma vez, sei lá, tem aí uma série de fatores que podem influenciar diretamente com a família. Se eu fosse você, iria para este bloco do Código Penal, que trata sobre essas relações familiares para tentar localizar alguma coisa nesse sentido. Mas difícil de cair também. O próximo tema é bem relevante, tem bastante coisa na lei, mas não cai tanto não. Né? Dá uma olhada, são crimes públicos, dá uma olhadinha. O próximo são os crimes contra a incolumidade pública. Né? Os crimes contra a incolumidade pública, eles estão lá desde o artigo 250 até o artigo 285, e são aqueles crimes que geram um perigo para a sociedade de uma maneira geral, não para a pessoa. Né? Algumas desgraças sociais, como uma explosão, um incêndio, uma inundação, um desabamento, né? Questões relacionadas aos transportes públicos, por exemplo, um desastre ferroviário. Então, tudo isso pode gerar problemas para uma infinidade de pessoas. O incêndio pode matar alguém e acabar com o patrimônio de alguém.
Mas, na verdade, o incêndio pode matar muitas pessoas indefinidas, se ele não for contido, né? Esse incêndio pode matar muitas pessoas e também pode acabar com o patrimônio de muitas pessoas. Por isso é um problema social, um crime de perigo comum, né? Um crime contra a incolumidade pública. Alguém pode gerar isso. Dentre os crimes contra a incolumidade pública, nós devemos ressaltar os crimes contra a saúde pública. É fundamental. Saúde pública, inclusive, dos crimes contra a saúde pública, nós vamos encontrar 2 crimes hediondos. Isso mesmo, dos crimes contra a saúde pública, nós encontramos 2 crimes hediondos, né? Que é a epidemia com o resultado morte. A epidemia, pura e simplesmente, não é um crime hediondo, mas a epidemia com o resultado morte é sim um crime hediondo. E nós vamos encontrar também a falsificação, adulteração, alteração ou corrupção de produtos medicinais, né? Terapêuticos, a falsificação de remédios, né? Isso também é crime hediondo, né? Diz respeito aí à saúde pública. Não só esses crimes, quanto tantos outros crimes que acabam, de uma maneira ou outra, envolvendo a saúde pública. Mas, assim, eles são muito relevantes, mas não tem caído tanto na prova da OAB, não. Né? Mas se cair, você já sabe onde encontrar também. Poucos crimes, mas crimes muito interessantes, nós temos na paz pública. Dá uma olhada. Nos crimes contra a paz pública, nós já estamos no artigo 286, são 4 crimes apenas. Né? 286, 287, 288 e 288-A. São 4 crimes. Basicamente, a incitação ao crime, que seria incitar a prática de um crime, tira o sossego, tira a paz pública, né? Porque se eu incitar alguém a praticar crime, quebra, quebra, isso gera mais crimes. A apologia de crime ou criminoso, nós encontramos a apologia de crime ou criminoso, que é basicamente falar bem do crime ou de uma determinada pessoa. Depois, o crime de associação criminosa, no artigo 288, que é a antiga quadrilha ou bando. Né? Então, isso é interessante, porque a antiga nomenclatura era quadrilha ou bando. E aí a gente sempre lembrava que para caracterizar uma quadrilha ou bando, nós precisamos de 4 pessoas no mínimo. No mínimo 4 pessoas para a prática reiterada de crimes. Né? Mas isso mudou. E hoje não precisa de 4 pessoas para a prática reiterada de crimes, e sim 3. O crime não chama mais quadrilha, ou bando, chama associação criminosa, e para caracterizar não precisa mais de 4 pessoas, e sim 3 ou mais pessoas. Né? Mas desde que seja para a prática reiterada de crimes. E uma espécie de associação criminosa nós encontramos na formação de milícias, do artigo 288-A, inserido depois no Código, mas a formação de milícias, nós temos um grupo paramilitar, geralmente armado, e que visa substituir, de alguma forma, o Estado. Esse grupo paramilitar visa substituir o Estado, tem algumas características próprias. Né? Na sequência, a partir do artigo 289, nós temos o seguinte bem jurídico protegido. Dá uma olhada. É a fé pública, do 289 até o 311-A. Crimes contra a fé pública, do 289 até o 311-A. Esses crimes contra a fé pública, eles são as falsidades que acabam abalando a credibilidade nas relações interpessoais. Né? Isso são crimes contra a fé pública. Qualquer tipo de falsidade. O Código começa tratando da moeda falsa, que é um crime federal, claro, em que o sujeito fabrica ali um dinheiro, papel moeda ou metal moeda, falso,
E não é só isso, também responde criminalmente com uma pena um pouco menor, mas quem coloca em circulação, recebeu de boa fé e descobriu que é falso e coloca em circulação, também responde por esse crime. Nós temos a falsificação do documento público, a falsificação do documento particular, nós temos a falsidade ideológica. Falsidade ideológica, você não tem o documento falso, você tem um conteúdo falso. Então, a pessoa se intitula, né, alguma coisa no documento. O documento é verdadeiro, não foi adulterado, mas a pessoa se intitula algo que ela não é. Isso é falsidade ideológica. O uso de documento falso, sim, que seria colocar em utilização, apresentando a terceiros um documento falso, não se estiver na gaveta, guardado no armário, né, mas sim em circulação. E outras tantas falsificações que nós encontraríamos aí nos crimes contra a fé pública. O Código Penal termina com uma parte importantíssima, cai, pouco mais cai, né, um pouquinho mais do que outros, menos do que aqueles principais, mas cai que são os crimes contra a administração. Dá uma olhada. Os crimes contra a administração pública. Né? Os crimes contra a administração pública é uma quantidade bastante significativa. Né? Você encontra administração pública desde o artigo 312, com o crime de peculato, do artigo 312, até os crimes contra as finanças públicas do artigo 359, né? 359, com todas as suas variações, são os crimes contra a administração pública. Bom, o que chama atenção aqui, que acho que você deveria também prestar atenção, é que os crimes contra a administração, primeiro, eles às vezes são praticados pelo próprio funcionário. São crimes funcionais, né? Do 312 ao 325 você encontra crimes funcionais praticados por próprio funcionário público contra a administração. E aí, um artigo importantíssimo para você grifar é o 327, porque o 327 ele trata da noção de funcionário público. Quem é funcionário público? Não se usa o termo agente, nem servidor, se usa o termo funcionário público. Quem é o funcionário público? O artigo 327 que diz. Depois vem os crimes praticados por particular contra a administração, e aí podem ser qualquer pessoa, já que o crime é praticado por particular, né? Pode ser até um funcionário público também é um cidadão, mas na verdade é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar contra a administração pública. Desobediência, desacato, corrupção ativa, né? O particular corrompendo o funcionário, descaminho, contrabando, né? Alguns assuntos relevantes ali. Depois vem os crimes ainda dentro da administração pública, os crimes contra a justiça, e aí é bem intuitivo, que você percebe que o grande prejudicado ali é a justiça pode ser prejudicada, muitas vezes, falso testemunho, por exemplo, autoacusação falsa, denunciação caluniosa, né? São crimes aí contra a justiça, favorecimento real, favorecimento pessoal, crimes contra a justiça, e lá no 359, com todas as suas letras, A, B, C, D, e vai, os crimes contra as finanças públicas. Esses não caem mesmo e não vão cair, porque punem uma espécie de pessoas, né, um grupo de pessoas que são os administradores públicos, não o funcionário de uma maneira geral. Ok? Essa foi a nossa grande passada pelo Código Penal. Aproveitamos para fazer algumas marcações, aproveitamos também para fazer uma revisão sobre vários assuntos, quer dizer, revemos, né, vários assuntos que já vimos, e vamos, com isso, nos alicerçando cada vez mais. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, em que nós vamos para a parte prática. Vamos ver um exercício. Vamos ver esse exercício aqui. Ó. O exercício de número 10. Exercício de número 10.
da apostila, tá, pessoal? Exercício número 10 da apostila. E como nós temos feito constantemente, né? Eu peço para vocês, se você não fez o raio-x do esqueleto do problema número 10, que você pause esse vídeo para poder tentar resolver o raio-x e o esqueleto, né? Seria fundamental que você, antes de ver a análise do problema número 10, tentasse ao menos, ver o que você consegue ali, porque é um treinamento. Um dia é difícil, outro dia é um pouquinho mais fácil. Mas é um treinamento, além de ser um treinamento também, você fica mais condicionado a acertar na prova, você fixa muito mais os elementos do que simplesmente ouvir a correção. Ouvir a correção é bom, é importante, precisa, você caminha, você absorve também, mas se você tentou antes, né, essa sua tentativa é muito louvável. Aí você tem uma chance muito maior de ser aprovado, se você tentou antes, né, isso eu acho que é fundamental. Legal? Bom, vamos ao exercício número 10, eu vou ler com vocês, dá uma olhadinha. Então, exercício número 10. Um exercício curto, que não difícil de cair na prova, mas importante da gente entender, né? O juiz, ao proferir sentença condenando João por furto qualificado, admitiu expressamente na fundamentação que se tratava de caso de aplicação também do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, porque o prejuízo da vítima era de R$100, devendo, em face de sua primariedade e bons antecedentes, ser condenado à pena mínima. A parte dispositiva, fixou como pena base de 2 anos. Na segunda fase não aplicou agravantes e nem atenuantes. E na terceira fase não aplicou causas de aumento e diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto. Questão. Diante do inconformismo de João com essa condenação, como seu advogado, tome as providências cabíveis para a sua defesa. Providências cabíveis para a sua defesa. E redija a peça processual adequada. Ok? Muito bem. Então, nós temos ali um problema bem simples, um problema até fácil, né? Que são exatamente um assunto que, para cair na peça principal, hoje em dia, é difícil, mas nas questões aí, veja que ele é bem talhado para ser uma questão, né? Nós colocamos aqui, né, porque isso primeiro já caiu. Eu vou explicar por que hoje em dia seria difícil de cair, mas devo destacar que isso já caiu. E além de já ter caído, né, nós precisamos treinar essa peça também, para entender e até para nos dar um conforto maior, porque muitas vezes quando a gente está estudando, a gente fala assim, e se? E se cair isso, e se cair aquilo? E aí começam a surgir fantasmas em tudo quanto é lugar. Qualquer armário que você abre, aparece um fantasma. E isso atrapalha muito na prova. Por isso que nós, aqui no curso, nós vemos as peças que caem, nós vemos as peças difíceis de cair, vemos até aquelas peças que nunca caíram mais à frente, nós vamos falar sobre isso, sobre peças que nunca caíram, que provavelmente nunca irão cair, né? Mas nesse sentido de você ter ali um entendimento, uma visão mais ampla, uma segurança maior, né, sobre aquilo tudo, né? Isso é muito relevante mesmo, muito importante. Legal? Muito bem. Então, não vamos tentar adivinhar, né? Não é uma questão de adivinhação, né? É uma questão
de trabalhar, abrir caminhos, abrir a clareira para que a coisa apareça, né? Para a gente entender direito como são as coisas. Vamos fazer o raio-x, vamos fazer o esqueleto, porque através do raio-x, primeiro a gente prepara o terreno, né, ver tudo que precisa ser visto, para quando vier o esqueleto a gente matar peça, tese e tudo mais. Né? Vamos lá, raio-x. Análise do problema, raio-x. Primeiramente, vamos questionar a primeira página aqui do nosso raio-x. Né? Quem é o nosso cliente? O nosso cliente é João. Né? Se você voltar aqui, ó, você vai ver o juiz ao proferir sentença condenando o João. Tá certo? Então, nosso cliente é o João. Ele está na condição de réu ou na condição de vítima? De réu, porque o juiz condenou o João, tá certo? Então ele está na condição de réu. Ele está preso ou ele está solto? Ele está solto. Por quê? Porque o problema não mencionou nada. Se o problema falasse que ele estava preso, aí tudo bem, mas como não falou nada, nós vamos imaginar o status libertatis, que é a regra, né? A regra é que a pessoa está solta. E por exceção é que ela vai presa. Para isso precisava falar o problema. 4. Está sendo acusado João, né, de que infração? Bom, isso é bastante importante, porque o juiz condenou o João por furto qualificado. O problema mencionou isso, furto qualificado, ok? Então, nós entendemos que ele está inserido no artigo 155, parágrafo 4º. Hoje em dia, né, se vocês observarem o artigo 155, você tem outras tantas qualificadoras. Por exemplo, no artigo 155, parágrafo 5º, fala sobre carro, furto de veículo automotor com destino a outro estado, outro país. Você tem o furto de semoventes, mesmo que seja parte de semoventes. Você tem o furto depois de explosivos, né? Então tem muitas partes mais específicas. Mas como o problema ele não especificou, como o problema não falou de carro, não falou de semovente, não falou de explosivo, nós vamos imaginar furto qualificado. Furto qualificado o que é? O parágrafo 4º. E o artigo 155, parágrafo 4º, tem o que pena em abstrato. Dá uma olhada. Então, nós temos aqui qual pena em abstrato? A pena de 2 a 8 anos. Essa é a pena base para o tal do furto qualificado. 2 a 8 anos. Atenção, hein? Agora, olha só, tem pena em concreto? Sim, tem pena em concreto, porque ele foi condenado a 2 anos. Essa é a pena em concreto. Qual o rito? O rito ele se baseia na pena em abstrato, hein? Cuidado. Ele não se baseia na pena em concreto, porque uma pena de até 2 anos é G-crime, mas aqui a pena não é até 2 anos, a pena é até 8 anos. Então eu pergunto, é G-crime? Não. Seria algum dos procedimentos especiais, algum procedimento especial? Não, não é nenhum procedimento especial, não é júri, não é funcionário público, não é honra, não é propriedade material, não é drogas, então só pode ser ordinário e sumário no caso ordinário, né? Ordinário, mas sempre passe pelos outros antes, né? É o ordinário, mas passe pelos outros antes. Que tipo de... o próximo item, né, é a ação penal. Dá uma olhadinha. Que tipo de ação penal? Nós olhamos o artigo do crime, os artigos seguintes, o final do capítulo, o final do título. Se tiver lá, procedes mediante queixa, ação em privada, procedes mediante representação ou requisição, a ação será pública, condicionada à requisição ou à representação, né? Mas quando não fala nada, é pública incondicionada, que é o caso aqui. Então aqui a ação seria pública incondicionada, porque não fala nada,
Não tem nada que diga qual seria a ação penal. Vale destacar que nos crimes patrimoniais poderemos ter aquela imunidade relativa. Isso se o furto fosse praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem juntos, ou ex-cônjuge, de acordo com o artigo 182. Mas não é o caso aqui, né? Por fim, nós temos um último item do raio-x. Dá uma olhada. O último item do raio-x é se o problema menciona datas. Datas, referências, né, períodos, né, isso seria relevante. Mas aqui não. Aqui o problema não mencionou data, o problema não mencionou período, né, idade, não mencionou. Então não tem esses itens aqui. Vale destacar que não dá para a gente fazer um cálculo de prescrição, de decadência, que são perdas de prazo, se a gente não tem as datas adequadas para saber qual é o prazo, né? Então, com isso a gente descarta já essas possibilidades. Compreendido? Feito o raio-x? Tranquilo, né? Vocês já estão acostumados, mas é importante fazer, hein? Por mais rápido, agora nessa fase, né, essa segunda parte do curso, você tem que tentar acelerar o processo. Não é? Quanto mais rápido você fizer raio-x, quanto mais rápido você fizer esqueleto, muito melhor. Aí você vai ficar muito melhor mesmo, né? Porque você ganha tempo de fazer outras coisas tão importantes na prova. Compreendido, pessoal? Muito bem. Então agora nós vamos efetivamente fazer o esqueleto. E o esqueleto é que vai dar tudo. Vai falar qual é a peça, qual a competência, o que argumenta na peça, como monta a peça, né? O esqueleto é completinho. E o primeiro item, não vai colocando os pés sobre as mãos, né? Não vai trocando os pés pelas mãos. Você vai fazer na sequência. A primeira coisa é descobrir a peça. E para descobrir a peça, momento processual. Não tem segredo. Vamos lá. Então, uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Então, devemos partir em direção à solução, que é o esqueleto. Vamos descobrir aqui o esqueleto, né? Primeiramente, momento processual. Então, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Encontrar a peça, em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado. Vocês já também se acostumaram bem com essa noção de momento 1, 2, 3 ou 4, né? Bem tranquilo, né? Não é difícil de ser entendido. Muito bem. Como é que nós vamos descobrir se é 1, 2, 3 ou 4? Fazendo algumas ponderações simples. Pergunto, aqui no problema do João, já teve sentença? Teve ou não teve sentença, senhores? Teve. O problema começa falando isso, que João foi processado e condenado. Então, teve sentença? Claro, sim, teve sentença. Então, o que nós vamos fazer? Dá uma olhadinha. Nós já vamos eliminar de chofre o momento 1 e também o momento 2. Por quê? Porque tanto o momento 1 quanto o momento 2 são antes da sentença. E a partir do momento que eu tenho a sentença, eu preciso descartar de plano imediatamente o 1 e o 2, sobrando para nós só o 3 e o 4. Então, ou é o 3 ou é o 4, não tem jeito, né? Ou é o 3 ou é o 4. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado. Então, o que diferencia
o momento 3 do momento 4 é se já ocorreu ou não ocorreu o trânsito em julgado. Já ocorreu ou não ocorreu? Não. Por que não? Porque o problema não mencionou. Ele foi condenado só, mas não falou de intimação, não falou de trânsito em julgado, não usou a expressão que a sentença é definitiva. Poderia utilizar isso. Ou condenado irrecorrivelmente, né? E seriam indicativos de que já não cabe mais recurso, mas não. Primeiro que não deu data, então não foi intimado, não sabemos, né? Segundo, que não falou que já transitou, não falou que é irrecorrível, não falou que é definitivo. Então, na verdade, dá uma olhada no slide, olha só. Nós vamos, sim, senhor, eliminar o momento 4, restando para nós somente o momento 3. Estamos após a sentença, mas certamente antes do trânsito em julgado. E por isso nós estamos aqui, momento 3. Momento 3 é o que nos interessa. Após a sentença e antes do trânsito em julgado. Compreendido? Momento 3, senhores, é um momento de recurso. Ponto. Momento 3 é um momento de recurso. E, claro, o recurso vai depender da natureza da decisão. Se eu tenho uma decisão e vou recorrer, eu preciso saber qual é a natureza daquela decisão para poder ver o instrumento mais adequado para contestá-la, né? E aqui a sentença é condenatória. Senhores, de uma sentença condenatória cabe apelação? Claro que cabe, senhores. É exatamente por isso que essa peça que nós vamos ver aqui é muito difícil de cair. Por quê? Porque se você agora, nesse momento, fez uma apelação, você não errou. Não errou. Cabe apelação. Claro que cabe apelação. A sentença condenatória você pode apelar. E a OAB, atenção, teria que aceitar a sua apelação. Teria. Ok? Mas, de uma sentença condenatória, não cabe só a apelação. Como assim, professor? E agora? Ferrou? Não, calma. Porque essa sentença, além dela ser uma sentença condenatória, ela também é uma sentença contraditória. Ela é uma sentença omissa, não é? Por quê? Porque o problema menciona de forma clara que o juiz admitiu expressamente na sentença que o furto era qualificado, mas também era privilegiado. Perceberam isso? Está lá claro na sentença. E o que aconteceu? Na hora de aplicar a pena, ele não diminuiu a pena pelo privilégio. Na hora de aplicar a pena, ele fixou a pena base em 2 anos e depois não aplicou nenhuma agravante, nenhuma atenuante, nenhuma causa de aumento, nenhuma causa de diminuição. E se o furto fosse privilegiado, ele teria diminuição em 2/3 da pena. Isso teria que ser aplicado. Ok? Você poderia discutir isso através de uma apelação? Claro. Mas o instrumento correto aqui não seria embargo, não seria apelação, seria embargo sim. Dá uma olhada. Peça processual, dependendo do momento processual que você pode utilizar uma espécie de peça processual. E dessa sentença omissa, contraditória, ambígua, o que cabe embargos de declaração, que seria melhor do que a apelação. Por quê? Porque se você apelar, você não pode embargar depois. Se você embargar, você ainda pode apelar depois. Você tem o prazo completo aí para você poder apelar depois. Ok? Embargos de declaração, sentença omissa, contraditória, ambígua. Né? Os embargos de declaração, eles estão previstos no artigo 619 e 620 do CPP. 619 e 620 fala do recurso em embargos de declaração, mas cuidado, não é o caso aqui,
porque o 609 e 620 trata de acórdão, 609, 630 trata de acórdão, e aqui não é um acórdão, aqui é uma sentença. Então, o nosso embargo de declaração, ele é baseado no artigo 382, ok? Do CPP. No artigo 381 nós temos a sentença e no artigo 382 nós temos quando que cabe embargos de declaração da sentença, que é o caso aqui. Em 2 dias, se o problema mencionasse que era para você entrar no último dia, seria 2 dias, né, embargos de declaração de sentença. Compreendido? Aí depois, se os embargos forem negados, você terá um prazo integral para ainda poder apelar. Quer dizer, por isso que o especial, é uma regra geral, né? O especial prevalece sobre o geral. No caso aqui, o geral seria a apelação. É uma sentença condenatória, vamos apelar. Mas como é uma sentença condenatória específica, uma sentença condenatória que trata ali de uma violação, que é uma contradição ao que o sujeito falou, né, o juiz falou na sentença, então embargos de declaração seria mais específico e melhor de ser aplicado. Compreendido? Embargo de declaração nos termos do artigo 382 do CPP. Perfeito? Muito bem. Bom, já sabemos qual é a peça que não vai cair para os senhores, porque eles teriam que aceitar as duas, apelação e embargos. A última vez que caiu embargos foi isso, apelação e embargo. E é verdade, tem que caber os dois, né? Mas se caísse não ia ser nada traumático. Aliás, é difícil, muito mais difícil de cair, porque embargo de declaração é um monoassunto, né? Você só trata de um assunto ali e fica naquele assunto, e que é muito pouco, muito pouco. Mas, de qualquer maneira, vamos ver a competência dos embargos de declaração. Dá uma olhada. Descoberta a peça adequada, nós já descobrimos, você precisa definir a competência. E, para isso, use do seguinte método. Primeiramente, verifique para qual instância você se manifestará. Para qual instância você deve se manifestar? Você deve se manifestar para a primeira instância, para um juiz, para a segunda instância, para um tribunal, ou para uma terceira instância, que seria um tribunal superior, para Brasília, para o STF, para o STJ. Então, para quem que você deve se manifestar, né? Bom, nós já tivemos oportunidade de dizer aqui em aula que todo recurso, sem exceção, todo recurso, ele deve ser interposto na instância que deu a decisão. Quando a gente fala de embargos, a gente não interpõe, a gente opõe, ok? O termo correto é isso. Embargos a gente não interpõe, a gente opõe. Igual a exceção, exceção a gente não interpõe, a gente opõe exceção. Opor exceção, opor embargo. Então eu pergunto, quem é que deu a decisão? Foi o juiz, né, pessoal? Logo, nós temos isso aqui, ó, dá uma olhada. A competência do juiz, da vara, porque ele deu a sentença. Se ele deu a sentença, todo o recurso nós vamos interpor, ou no caso aqui, opor, na instância que deu a decisão. Vamos opor na instância que deu a decisão, que foi a vara. Só que na primeira instância tem mais de uma vara, e isso a gente tem que ficar atento, porque isso sim tem chances maiúsculas de cair, ok? Olha só, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância, deixa a vara criminal por último. Esse caso é um caso do júri? Não, por que não é do júri? Porque o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Esse daqui é furto qualificado, mas furto. É da Vara Criminal Federal? Se fosse um furto da Caixa Econômica Federal, sim. Mas não, aqui, né, foi uma pessoa, não tem nada de diferente aqui, não tem interesse da União.
É juizado especial criminal? Não, furto qualificado pode ter pena de até 8 anos, então não é juizado. Seria a vara das execuções criminais? Também não, não é caso de vara das execuções. Então, sobrou para nós mesmo a vara criminal. Então, essa nossa peça, embargos de declaração, ela será encaminhada para o juiz da vara criminal. Não sabemos qual vara criminal, mas sim pelo juiz da vara criminal. Curiosamente, não há uma superior instância. A gente não vai pedir para que seja encaminhada para a superior instância, porque isso não existe, ok? Não tem essa de superior instância aqui. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles é como se fosse um pedido de um pedido de retratação, né? Um pedido para que o juiz volte atrás, de reconsideração, como se diz em outras áreas. Então, é um recurso interno. Você recorre para o juiz e o juiz vai decidir. Mesmo que fosse no tribunal, se entrasse com embargo de declaração no tribunal, era o próprio tribunal que iria decidir, não uma superior instância. Ok? Então, é só vara criminal mesmo. A gente vai ver o modelo já já. Muito bem. Aí o próximo item é esse aqui. Tese. Definida a peça e a competência, é o momento de encontrar a ou as teses, né? Grife no problema apresentado os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis, né? As opiniões, os pontos discutíveis são as opiniões, que podem não refletir a realidade. Por exemplo, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? Isso seriam as opiniões. Aqui nós temos o juiz. Aliás, o problema inteiro, né, senhores, é a opinião do juiz. O que ele disse na sentença. O problema está aí, né? O que ele disse na sentença. Ele falou coisas que ele não cumpriu, né? Então ele disse que era caso de furto qualificado, mas também privilegiado, mas não aplicou o privilégio, ok? Essa é a opinião que a gente deve destacar aqui, né? Que a gente vai discutir. Mas poderemos ter também os dados técnicos. A solução também está nos dados técnicos, tá, pessoal? Toma cuidado. Que são colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência é um assunto extremamente técnico. Na citação, o oficial de justiça fez isso ou fez aquilo, na sentença o juiz agiu assim ou assado, quando da prisão em flagrante foi feito isso ou foi feito aquilo, o delegado, né? Então, tudo isso são elementos técnicos que gerariam a condição de uma discussão sobre o tema, né? Uma nova discussão sobre o tema. Não é o caso aqui. Bom, o fato de a gente ter descoberto, né, embargos de declaração, já temos o que argumentar. E por isso também que a peça não cai, porque o assunto é muito pequeno, é um monoassunto, um assunto muito estreito para cair na prova. Né? O que você vai argumentar? Vocês vão fazer isso para casa, mas você vai ver a dificuldade que você vai ter. Né? Você vai ter que dizer o quê? Que a sentença se omitiu, que disse que era privilégio, mas não aplicou a pena do privilégio, que nesse aspecto ela é contraditória, é isso. Mas quanto mais você vai falar, mais nada, muito pouco, né? Eu até dou uma dica, acho que você poderia, por exemplo, aproveitar as consequências, quer dizer, se não corrigir esta falha, isso pode gerar consequências maiores, né? Então esses são os tais embargos de declaração que realmente, para cair hoje, nas questões pode, né? Mas na peça principal muito difícil. Vamos para a estrutura, vamos fazer um modelo de embargo de declaração, dá uma olhada. Estrutura.
Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos o endereçamento, depois preâmbulo, na sequência a narração dos fatos, depois do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e depois do pedido. Toda a sentença, independente. Aqui ela é dividida dessa maneira com que eu mencionei. E o segredo de você fazer uma boa peça, de você fazer tudo direitinho, é ir fazendo item a item. Não se preocupe com a peça como um todo, porque aí é muito distante. Você fala, não vou conseguir, vai conseguir. Faz primeiro endereçamento, faz direitinho, focalizando, dando uma atenção especial, depois preâmbulo, depois narração dos fatos, depois do direito, depois do pedido. Né? Aí sim a coisa fica bacana, hein? Tá certo? Então vamos lá, item a item. Vamos começar pelo endereçamento. Endereçamento, vara criminal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de 3 pontinhos. Aí um pouco abaixo você vai colocar autos número 3 pontinhos. Ok? Sem segredo nenhum. Ah, professor, eu posso colocar 3 pontinhos antes da vara? Pode, não sabemos qual vara, né? Então, um pouquinho abaixo de autos número 3 pontinhos, nós vamos desenvolver o preâmbulo. Como é que é o preâmbulo? Olha só, João, não precisa qualificar o João, porque ele está qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado. Que mais? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a R sentença condenatória, R respeitável, tá, pessoal? Respeitável sentença condenatória da mesma. Opor, não é interpor, e sim opor embargos de declaração, nos termos do artigo 382 do CPP. Esse é o artigo, não é 619 620, hein? 619 620 é de acordo. É nos termos do 382 do CPP. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, vou pôr embargos nos termos do artigo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Não é anexo, tá? É exposto, abaixo. Né? Essa daí é uma sequência, uma petição única, não é com interposição e razões, ok? Depois, um pouco abaixo, você vai escrever dos fatos, e com isso você vai contar o histórico, vai contar o que se passou ali, copiar o problema, sim, muitas vezes, né? O problema nem tão longo é, então você vai copiar o problema, fazendo alguns cortes, alguns ajustes, e depois você vai desenvolver as teses, né? Aqui você vai ter um desenvolvimento jurídico acerca da contradição existente na sentença em que admitiu o furto qualificado privilegiado, mas não aplicou a redução de 2/3 do privilégio na terceira fase. Sim, porque o parágrafo 2º do artigo 155 é taxativo ao dizer que a pena pode ser reduzida em 2/3. E o juiz disse que ele merecia a pena mínima. Para que ele tenha a pena mínima, tem que reduzir em 2/3, o que seria significativo, né, senhores? Sim, você pega 2 anos e tira 2/3, a pena vai ficar pequenininha, vai ficar, né, bem pequena, 8 meses da pena você vai ficar, né? Muito pouco, né? Então isso é muito importante, muito diferente dos 2 anos que nós tínhamos ali. Vale destacar que tem súmula do STJ admitindo o furto privilegiado e qualificado. Então poderia até você eventualmente falar da súmula aqui também, porque a súmula admite que o furto pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Ok? Ótimo. E como é que seria o pedido? O pedido é dar provimento, né? Conhecidos e providos, ou dar provimento aos embargos,
para alguma coisa. Vamos ver para que é? Dá uma olhada. Então, que seja dado provimento aos embargos, para que seja declarada a sentença, já vou explicar um pouco melhor, a fim de sanar a contradição existente, declarada a sentença, a fim de sanar a contradição existente. Como medida de justiça. Aí coloca o local, a data, o advogado, 3 pontinhos, a OAB, 3 pontinhos. Esse pedido poderia ser simplificado para que provimento aos embargos para sanar a contradição existente. Já estaria ótimo. Né? Mas por que a gente usou a expressão que seja declarada a sentença? Porque a própria lei usa essa expressão. Né? Quando a lei fala que seja declarada a sentença, é que a sentença fique mais clara, que o juiz declare, ou seja, que o juiz dê clareza. Então a gente pede provimento para dar clareza à sentença, ou seja, para que a sentença seja declarada, a fim de sanar a contradição existente. Essa seria a ideia. Ok? Vamos para a lição de casa. Na folha de prova, faça à mão a petição embaixo de declaração, escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br, e eu vou pedir também para que você, para a próxima aula, faça o raio-x e também o esqueleto do problema 11, que é o próximo, e, além disso, tente resolver as questões lá da sua apostila de 29 até 32. Só resolver. Ok? Muito bem, meus queridos, é uma satisfação estar com vocês e vamos encerrando. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais.